Graças para os meus irmãos, espero que esteja tudo bem aí. Nós estamos lendo o capítulo de número 7 de João, tá? E nós terminamos aqui a última leitura, falando que Jesus ele permaneceu na Galileia. Permaneceu de quê? Na verdade, aqui, os seus irmãos o provocando, dizendo que ele vai para a Judéia para que você seja conhecido, reconhecido, para que as pessoas te vejam as suas obras, tá? E Jesus responde para eles que não é chegada a hora dele. Então, os seus irmãos vão para a Judéia, tá? E ele permanece na Galileia. Então, nós terminamos aqui. A leitura de hoje ela vai ser até um pouco mais simples, tá bom? Nós vamos ler aqui o capítulo de número 10, ou capítulo de número 7, capítulo de número 7, versículo de número 10, tá? A cabeça já tá confusa. Bom, diz assim, ó, contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, tá? Lembra do que eu te falei? Subiu? Então, lembra sempre disso, tá? Se você está me acompanhando, você vai pensar assim, olha, toda vez ele cita isso. Ele está na Galiléia, ele subiu, tá? Subiu. Não confunda foi ao sul com subiu. Aqui, subiu porque aqui é a região mais alta, tá? Aqui é a região mais baixa, beleza? Aqui é a norte e aqui é a sul, beleza? Só para a gente sempre lembrar isso. Então, ele subiu para Judéia, tá ok? Ó. Então, contudo, pois seus irmãos subiram à festa, ele subiu. Não abertamente, mas em segredo. Então, veja, é apenas um relato de João dizendo, olha, ele foi de forma secreta, usou algum disfarce, ele não ficou se mostrando, ele foi em segredo, tá? Não que ele foi em espírito, ficou lá observando as pessoas, não. Ele foi de forma disfarçada, tá? Em segredo, para as pessoas não notarem ele na festa. Lembre-se que é muitas pessoas, tá? São muitas pessoas na festa, então ele ficou ali de forma discreta, tá? Na festa, os judeus estavam esperando e perguntando, onde está aquele homem? Então veja que havia um desejo até grande para a chegada de Jesus, uma expectativa quanto à chegada dele. Por quê? Tá aqui. Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam, é um bom homem. Outros respondiam, não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Esses judeus aqui, vamos lembrar, os líderes religiosos. Então, se falasse, eles seriam retalhados, porque Jesus, ele justamente já estava tomando uma notoriedade muito grande. Então, as pessoas estavam querendo ver ele para conhecer o tal desse homem, tá? Mas vamos, então, ver o que esse texto aqui tem para nós. Jesus, ele, até esse ponto, então, as pessoas estavam cheias de expectativa para ver. Talvez para ver algum sinal, talvez para ver alguma apresentação, por curiosidade, tá? Então, aqui nós vamos entender que no meio das pessoas que desejam Jesus, pode ter várias intenções, para ver algum sinal, para realmente revê-lo novamente, ou simplesmente por curiosidade, porque ouviu falar, tá bom? Outra coisa é que entre a multidão havia muitos boatos, tá? A respeito dele. Então, aqui, por exemplo, boatos um diz uma coisa, outro diz outro, um diz que ele era bom, tá? Alguns dizem que ele era um bom homem, mas outros diziam, não, ele está enganando o povo, é um enganador. Irmãos, veja bem, isso aqui é importante você olhar, porque os seus irmãos não consideravam ele, e havia pessoas que falavam, é um bom homem. Algumas pessoas falavam, não, é um bom homem, outros falavam, não, é enganador. Essas informações aqui, chegando e Jesus sabendo disso, por exemplo, isso aqui incomodava Jesus de alguma forma? Atrapalhava ele? Ou ele deixava de fazer o que tinha que fazer por causa disso? A resposta é não. Porque essas opiniões não refletiam realmente quem Jesus era, tá bom?
essas opiniões não refletiam realmente quem ele era. É um bom homem, mas outros diziam, é um enganador, está enganando o povo. Tá? Agora, talvez eu e você, se alguém começar a dizer algum boato a respeito de nós vamos querer parar. Se alguém disser que você é uma boa pessoa, você vai ficar muito feliz. Mas se alguém disser que você está querendo aproveitar das pessoas, que você é enganadora, você vai querer retroceder. Você vai achar que é uma injustiça muito grande e tudo. Eu queria dizer para você, não se acanhe com a opinião das pessoas, com aquilo que as pessoas dizem ao seu respeito. Apenas avance, tá? Apenas avance porque Jesus, ele já sabia, irmãos, mas mesmo assim ele foi para essa festa justamente para ir cumprindo o propósito dele, que era realmente estar ali vivenciando com os judeus, aproveitando as oportunidades para poder evangelizar em meio às festas, mas ele, de forma nenhuma, ele iria se preocupar com isso aqui, tá bom? Até o momento em que Jesus pergunta, olha, tá, o que as pessoas dizem que seja o Filho do Homem? Ele diz, olha, uns dizem que é o Cristo, outros dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, e vocês, quem diz que eu sou? Tá? Mas chamar isso aqui, ele de enganador, foi um elogio comparado ao que os outros disseram a respeito dele. Outras pessoas disseram que ele era um demônio, filho de demônio, que as coisas que ele fazia era do demônio, tá bom? Então, não se preocupe se os seus irmãos não te consideram, não se preocupe com a opinião, ou seja, não se enche ou não se eleve porque alguém te elogie, dizendo que você é uma boa pessoa, tá? Mas também não se abata por alguém te caluniar. Apenas avance, tá bom? Apenas avance. Jesus passou por isso. O nosso maior exemplo e o motivo de nós sermos chamados de cristãos é porque nós seguimos os ensinamentos de Cristo. Então, se alguém chegar aqui no meu vídeo agora e me chamar de enganador, talvez eu fique muito chateado. Mas isso serve, inclusive, de alerta para mim, para eu não me abater com a opinião alheia, justamente por um ponto ou outro, de dizer, olha, você está enganando as pessoas, você está querendo arrancar dinheiro das pessoas, você está querendo o dízimo das pessoas. Isso acontece, mas basta nós, e aí eu vou dizer para você e para mim também, basta nós olharmos, por exemplo, de quem? De Cristo, tá bom? Ele também passou por isso, e ele falou o seguinte para os seus discípulos certa vez: se chamaram de Beelzebul, o filho do homem, imagino o que eles vão fazer com vocês. Eu fazendo tudo que eu fiz, demonstrando tudo que eu demonstrei, ainda me chamaram de demônio ainda, de filho de demônio. Imagina o que eles vão fazer com vocês, tá bom? Então hoje, se você está passando por algum elogio, não fique aí, não fique aí, por exemplo, achando que o mundo é todo seu e que gira ao seu redor. Se você recebeu alguma crítica hoje ou alguma calúnia, não pense que o mundo acabou. Olhe para Deus, dentro da sua realidade, tá bom? Esse é um textinho curto para você ver que você consegue ir aprendendo coisas de acordo com os passos de Jesus, tá bom? Deus abençoe sua vida, muito obrigado pela sua participação. Curta, comente e se inscreva. Tchau, tchau.